Esse episódio é um oferecimento de Cali Terra, uma reserva de respeito. Muito bem-vindo a mais um Notícias da Semana. Novamente estou com o Christian Burgo, publisher da revista Adega, para nós conversarmos sobre os principais destaques que foram no nosso site da revista Adega, e tem bastante coisa interessante. Christian, bem-vindo novamente aqui ao nosso programa e vamos conversar sobre as principais notícias que marcaram a nossa semana, e tem bastante coisa aqui que eu sei que você vai gostar bastante. Ed, obrigado a todos que estão aqui assistindo a gente. Essa semana foi difícil escolher as notícias, tinha muita notícia bacana, a gente escolheu apenas algumas para dar uma ideia do que se passou de mais interessante no mundo do vinho essa semana, e algumas outras notícias, ou matérias que a gente publicou que são da revista que a gente publicou no site, que estão nota 10. Então vamos lá, Christian. Essa daqui eu achei muito legal, que é a história de um garagista de Bordeaux que se tornou um dos vinhos mais valiosos no mundo, que é o Le Pen. Queria que você comentasse como é que esse vinho desconhecido hoje é um ícone global e qual a importância dele para o mundo do vinho, especialmente da França. Tá? O Le Pen acabou se tornando um dos vinhos mais valiosos do mundo. Ele tem uma história bastante curiosa, é uma propriedade que nasceu muito pequenininha, nem produzia vinho, esses vinhos inicialmente eram vendidos, as uvas eram vendidas para outras propriedades, até que uma família dos Tienponts comprou o vinhedo, e esse vinhedo ia alimentar outros vinhos deles, acabou criando um próprio vinho com muito poucos recursos. Na primeira safra, eles não tinham muitos recursos para fazer o primeiro vinho deles. Era uma época em que Bordeaux estava passando, e o vinho francês em geral, passava por uma grande crise, e essa família acabou comprando algumas propriedades impressionantes, que valem milhões e milhões de euros hoje. O Le Pen passou a vinificar seus próprios vinhos. Eles não tinham dinheiro para comprar muitas coisas para vinificação, então eles tinham um tanque de aço inoxidável, algumas barricas. Ele acabou fazendo um negócio que foi a fermentação malolática na barrica, que virou um conceito que todo mundo passou a valorizar e utilizar, e ele fez isso porque ele não tinha dinheiro e para ter outros recipientes onde pudesse fazer a fermentação malolática. Então, vê como as experiências acabam gerando de forma inusitada histórias que são fabulosas e que vão sendo aplicadas para o desenvolvimento da qualidade do vinho no mundo inteiro, séculos e séculos depois. Nesse caso, anos e anos depois. É um vinho que é basicamente Merlot. No vinhedo ainda tem um pouquinho de Cabernet Franc plantado, mas esse Cabernet Franc não é utilizado no blend, e a história desse vinhedo muda em 1982, ou com a safra de 1982, quando degustado pelo Robert Parker. O Robert Parker reconhece a qualidade desse vinho, fala muito bem desse vinho, e ele vira uma sumidade. A mesma coisa aconteceu com outro personagem famoso e que eu adoro, que é o Chateau Valandrot, com o Jean-Luc Tournevin. Ele também era um garagista, então esses dois são os primeiros considerados os garagistas iniciais, produzindo os vinhos de uma forma bastante simples, artesanal, em pequeniníssima quantidade, dentro de uma estrutura que não era uma estrutura perfeita para a produção de vinhos, e fizeram grandes vinhos, continuam fazendo grandes vinhos até hoje. Vale a pena ler essa matéria, está muito interessante. Ela foi feita pelo Arnaldo para a revista e vale muito a pena de ser lida. E outra notícia, então, Christian, que casa bastante com essa, falando de tradição secular, é que a reabertura da Catedral de Notre Dame terá vinhos do Vale do Loire. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, que é bem interessante. Notre Dame aí dispensa apresentações e teve aquele incêndio há mais ou menos 6 anos atrás. É legal. O Vale do Loire é uma região de vinhos brancos, vinhos brancos maravilhosos, né? E um casal sugeriu, né, bastante católico, sugeriu que o vinho deles fosse utilizado na celebração dessa missa, e foi aceito. É um pequeniníssimo produtor. Os produtores são o Regis e a Audrey Anoil, e eles fazem um blend de Chardonnay, Grenache Blanc e Claret Blanc,
E o sistema de produção deles é muito simples, eles usaram isso para defender que os vinhos deles fossem adotados. Ele mesmo fala assim: expliquei que os nossos vinhos naturais correspondem ao que a congregação romana para o culto divino exige para espécies consagradas. O vinho deve ser suco de uva, fermentado e nada mais, disse o Regis, né? E ele diz que o vinho é elaborado através de uma fermentação espontânea, sem ser refinado ou filtrado. Fiquei curioso para degustar esse vinho. Essa abertura ou reabertura da Catedral de Notre-Dame é uma coisa fabulosa que vai acontecer. A reconstrução foi muito rápida, contou com a doação de grandes famílias e grandes conglomerados franceses, mas também contou com a doação expressiva de duas brasileiras. Então, nessa mesma matéria, a gente acaba apresentando, como sempre, uma seleção de vinhos do Loire que tem aqui no Brasil e que a gente gostou muito, que são os melhores que a gente gostou e que recém-avaliados pela revista, para que você possa se animar com a matéria e buscar um vinho do Vale do Loire do seu interesse e segundo o seu bolso, para você poder celebrar a reabertura da Catedral de Notre-Dame. Não interessa a sua fé, a Catedral de Notre-Dame é uma coisa espetacular e, para mim, é uma das grandes construções, com um significado enorme para a civilização ocidental. Se me permite, Cristian, bem rapidinho, só para falar da Catedral de Notre-Dame, é interessante, para quem não conhece, tem essa foto, é que ela é a primeira catedral que era iluminada. Então era da época da luz, etc. Porque antigamente não tinha janelas nas catedrais. Então ela é escura hoje, a gente pensando mais para a época, uma revolução, né? Então realmente é um marco arquitetônico também. Muito legal, Ed. Boa. Próxima. E essa daqui também é interessante, que é sobre a definição de vinhas velhas. Queria que você explicasse também o que significa isso e a importância de ter uma nova resolução para esse tipo de cultura também. Tá. Muita gente estava utilizando o termo vinhas velhas nos seus rótulos e faltava uma definição para que não se tornasse simplesmente um conceito de marketing e o consumidor pudesse ter certeza de que existia um conceito efetivo por trás daquilo que tivesse escrito nos rótulos, né? Então, tem uma resolução da OIV, que é a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, a resolução 703 de 2024, e fala o que é uma videira velha, é uma planta oficialmente documentada com 35 anos ou mais, independente de qualquer outros fatores, né? E vinhedo velho. O vinhedo velho é um bloco de terreno de vinhedos contínuo e legalmente delimitado, onde pelo menos 85% das videiras se enquadram na definição anterior. Né? É interessante a gente ter isso como um ponto de partida, né? A partir daí, você vai ter alguns conceitos de vinhas velhas estabelecidas, por exemplo, o conceito de vinhas velhas no Douro, em Portugal, são vinhedos antigos, que agora certamente tem que ter mais do que 35 anos de idade. Um fator interessante colocado aí também é que se você tem um clone, se você tem um enxerto, o enxerto tem que ter sido feito há mais de 35 anos. Não basta você ter a raiz com mais de 35 anos ou a base com mais de 35 anos e enxertar um clone em um ano, ele não é vinhas velhas, né? Então, isso é uma questão de uma definição importante. Em Portugal, quando a gente vê o conceito de vinhas velhas, além dela ter mais de 35 anos, né, vamos dizer assim, a gente encontra vinhedos em Portugal de vinhas velhas de 100 anos, 100 e poucos anos. Essas vinhas, muitas vezes, fornecem o que é um field blend de vinhas velhas, onde você tem dezenas de variedades plantadas através de um processo de seleção natural, e você acaba pegando esse blend que sai daquele vinhedo e você não trabalha sobre o blend. O blend é o que efetiva a expressão daquele vinhedo. Então, ali em Portugal, você tem esse fato extra em vinhas velhas, mas é muito legal a OIV colocar isso de forma clara para que qualquer lugar do mundo possa usar a nomenclatura de vinhas velhas, mas que efetivamente sejam vinhas velhas, nesse caso com mais de 35 anos de idade e um vinhedo velho,
tendo mais de 85% das plantas nesse vinhedo com mais de 35 anos de idade. É bem legal ver essa evolução que ajuda a ter mais clareza no processo de rotulagem e a gente saber exatamente o que a gente está encontrando na descrição dos vinhos. E pelo outro lado, Christian, já indo para o lado totalmente oposto, é a questão da China, que é uma tradição milenar, mas no mundo do vinho eles estão começando agora, justamente o contrário, né? Uma viticultura bastante recente que teve o pedido de aceito para virar um país membro da Organização Internacional da Viticultura. Também que você comentasse a importância do ingresso da China, não agora só como consumidor, que é um dos maiores do mundo, mas também como produtor e tem feito vinhos de qualidade também. A China, vamos lá, a economia chinesa, quando eles resolvem fazer alguma coisa, eles fazem rápido e em grande escala. A entrada dele no mundo do vinho não foi diferente. Eu tive na ProWine do Düsseldorf esse ano, eu reservei meio-dia para degustar só os vinhos, todos os vinhos chineses que estavam na feira. Tem enorme qualidade. Eles plantam muito Marcelin, muito interessante, os vinhos de Marcelin, mas o vinho que eu mais gostei era um Touriga Nacional. Então, e eles utilizam técnicas de manejo de vinhedos que eu não tinha visto antes, como, por exemplo, em regiões de frio extremo, eles deitam as plantas, enterram as plantas, e depois eles desenterram a planta na hora que ela já não morreria pelo excesso de frio. Então, os chineses estão fazendo muita coisa, eles são o 8º maior consumidor e são o maior produtor de uvas de mesa do mundo. Então, na China, tudo é superlativo, e é legal que eles participem da OIV, porque, ao mesmo tempo, quando você participa, você se adequa, você recebe um reconhecimento, mas você também se adequa às regras que são estabelecidas por aquela organização internacional, né? A OIV é muito séria, ela tem hoje 50 Estados-membros, a gente já teve uma brasileira como presidente da OIV, agora, se não me engano, é uma argentina como presidente da OIV, então é muito legal ver esse desenvolvimento. A OIV, dessa vez, entra 2 vezes nas nossas notícias da semana, um com a definição de vinhas velhas e o outro com a China passando a poder participar da OIV. A China tem 6 meses para tomar uma decisão se participa ou não participa, mas como ela aplicou, acredito que ela, dentro desses 6 meses, se nenhum Estado-membro se opor, e eu acho que ninguém vai se opor, ela vai estar participando da OIV e seguindo as regras da OIV também. Muito bacana. E agora tem outra bem legal também, Christian, que daí voltamos para a tradição, foi aquele leilão que a gente comentou algumas edições atrás aqui no Notícias da Semana, que era das placas da Borgonha. Eles conseguiram fazer o leilão, que arrecadou um total de 107 mil euros. Queria que você comentasse rapidamente qual a ideia aí de se leiloar essas placas, que são bem legais. É mais uma curiosidade, eles iam mudar as placas históricas ali, que sinalizam a Borgonha, e as placas foram colocadas à venda num leilão. Legal, recebeu aí 107 mil dólares. Para a gente é como se fosse o final de um ciclo, né? Que a gente deu a notícia de que o leilão ia acontecer, agora a gente dá a notícia do que aconteceu, e o lucro obtido com o leilão vai ser utilizado para projetos da região a fim de aumentar o apelo turístico. Então, interessante. Se você foi das pessoas que comprou essas placas, parabéns. Acho que é bacana você ter um contexto histórico nos marcos que representam uma região, e as pessoas valorizaram isso, é bacana. E daí a gente vai para a nossa última notícia. Exato, que é sobre, para as pessoas entenderem, já que você também já falou agora há pouco de clones de uvas lá nas Vinhas Velhas, a gente tem uma matéria bastante completa explicando exatamente o que são os clones de uvas e a sua importância para o mundo do vinho. Antes da pessoa ler, que se comentasse, quem está aqui assistindo rapidamente, como é que é a ideia e a importância dos clones. Os clones foram surgindo à medida... primeiro, uma coisa muito interessante, né? A videira, como ser humano, produz, a partir da combinação
de polinização de 2 videiras produz um indivíduo único. Como o ser humano é o resultado da combinação do DNA do pai e da mãe, né? Você tem isso acontecendo nas videiras. Dessa forma, cada indivíduo tem sua personalidade, como os filhos de um mesmo casal têm sua personalidade. Acontece que as pessoas foram, e cada um, nesse sentido, é uma base de DNA que pode ser replicado em formato de clone. O homem aprendeu que ele poderia tirar, vamos dizer, pequenos pedaços de uma videira e cultivar ela para ela se tornar uma nova videira. Então, esses pedaços que se tornam uma nova videira são os clones, né? E cada clone tem uma identificação, porque ele se comporta como um DNA replicável e que te dá um pouco de controle sobre o processo produtivo, sobre o que você vai receber na hora que você planta e te dá uma amplitude, porque você vai poder plantar várias plantas com a mesma característica, melhor adaptado, sobretudo para um determinado clima e solo. Né? Então, isso é muito interessante do processo de clones. O homem aprendeu rapidamente a identificar as diversidades entre diversas plantas num vinhedo e falar, puxa, essa planta tem alguma coisa especial, a partir dela eu vou gerar um clone, ou vou gerar clones dela que vão ser plantados no vinhedo e replicados em larga escala. Então, isso é bacana. Essa matéria é muito clara e apresenta de um contexto razoavelmente profundo, mas muito fácil de ler, o contexto dos clones, o que eles representam, como eles impactam os vinhos e como isso aconteceu e como vai continuar acontecendo. E aí, bacana. Cristian, antes de a gente fechar, eu queria pedir para comentar algo que eu acho bem importante, tanto para a Adega quanto para o Sabor e Arte, que é esse episódio especial que a revista Adega, junto com o Sabor e Arte, explorou os encantos de Portugal. Foi justamente aquela viagem que você fez recente também, que a gente também comentou aqui no nosso programa. Ed, eu recentemente fui 2 vezes para Portugal, uma em outubro, uma agora no meio de novembro. A viagem de outubro foi justamente com a Cecília Audaz para gravar e a equipe do canal Sabor e Arte. A gente fez uma viagem por algumas regiões de Portugal e gravou um episódio especial, o nosso primeiro episódio de viagem, que foi ao ar essa semana e que vai ser replicado mais 10 vezes ou 12 vezes no canal, e que o pessoal do canal acabou de me falar de manhã que eles vão abrir no YouTube do Sabor e Arte. Eu acredito que mais 2 dias já vai estar aberto no YouTube do Sabor e Arte para as pessoas verem. Foi uma viagem muito legal, tem muita informação, para quem ama vinho, tem muita informação lá. A gente foi para o Alentejo, foi para a Bairrada, foi para o Dão, a gente foi para Vinhos Verdes, foi para o Douro, a gente foi para o Porto. Então foi uma viagem intensa. O pessoal da equipe de produção achava que fazer viagem de vinho era uma moleza. Eles descobriram como que é duro mesmo. A gente degusta muito, aí depois acorda muito cedo para dar uma corrida, alguma coisa para se manter em forma e não engordar demais e tudo mais. E foi uma super viagem. Vocês vão ver só a parte mais gostosa da viagem. A gente conversa com os produtores, tem muito conteúdo e informação, e espero que as pessoas gostem. Vamos dizer, as mensagens que eu tenho recebido das pessoas que eu conheço, elas estão gostando muito do episódio. Bom, se você se interessar, dá uma olhada. Não é no nosso YouTube, é no YouTube do canal Sabor e Arte. Vale a pena você assistir, se você se interessa por Portugal, por regiões lindas, paisagens lindas e bons vinhos e azeites. Bacana, Cristian. Então, Cristian, de novo, obrigado por ter aqui conosco comentando as principais notícias. A você que nos assistiu, também muito obrigado. E também te pedir, se você gostou desse episódio, deixe o seu like e se inscreva no canal se por um acaso você não for inscrito. Cristian, até a próxima semana e muito obrigado pelos comentários. Obrigado a você, Ed. Obrigado a todos que estão aqui assistindo até essa hora. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Esse episódio é um oferecimento de Cali Terra, uma reserva de respeito.